Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Falaremos também sobre presença ilustre no Maracanã nessa quarta-feira. A gente também vai trazer aí uma atualização sobre Alcaraz e tem também a atualização do Jorginho, e a gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Então se inscreva no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e assim todo mundo vai ficar sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Vamos para as informações antes. Uma informação envolvendo o rival Botafogo. Rival esse que pode brigar por títulos com o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil e até mesmo no Campeonato Brasileiro. Por quê? Botafogo faz parte de um grupo administrado por John Textor, uma SAF. O Lyon está passando um perrengue absurdo na situação financeira, sofreu até transfer ban da FIFA, pelo que a gente pôde ler comunicado da FIFA inclusive. O Molenbeek, que é outro clube que faz parte do grupo aí da gestão, o grupo Eagle do John Textor, ainda não subiu e está na segunda divisão lá do futebol belga, lá na Bélgica. O Lyon, repito, recebendo sanções aí, transfer ban, ameaça de descenso, e o Botafogo parece que até o momento não está sofrendo com nada. Por quê? O Botafogo está fechando a contratação de mais um jogador. Destaque aqui do futebol brasileiro, o zagueiro Abner, do Juventude. Inclusive ontem ele foi retirado, ele seria titular, ele foi retirado do jogo contra o Red Bull Bragantino por conta dessa negociação, porque se ele entrasse em campo completaria 7 jogos e não poderia disputar o Campeonato Brasileiro para uma outra equipe da Série A. E o Botafogo vai pagar 2,5 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação de hoje, em 4 parcelas, e parece que nada está acontecendo. É por isso que eu falo, gente, o novo presidente da CBF prometeu que ia brigar pela melhoria do futebol brasileiro e tem que ter o fair play financeiro. Tem que ter o fair play financeiro, porque não dá. Os clubes que são, digamos, responsáveis, Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Paranaense, que hoje está na segunda divisão, tem outros clubes também que são responsáveis, enfim, acabam sendo prejudicados, digamos assim. Então fica aí a informação. Outra informação, gente, Vinícius Júnior e Ancelotti estarão no Maracanã nessa quarta-feira para acompanhar Flamengo e Deportivo Táchira. E jogo que vai ter casa cheia, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. A diretoria espera aí pelo menos 63 mil pessoas presentes no Maracanã. E eu espero um grande jogo, independentemente dos desfalques. Eu acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer o Deportivo Táchira, que, se não me engano, não venceu ninguém nesse grupo. Jogo mal demais, todas as partidas que eu assisti do Deportivo Táchira. Negócio horroroso, fraco, time fraco, sabe? Time amador. Eu lembro que o Flamengo teve uma dificuldade absurda para vencer o jogo de ida lá fora. 1-0, foi porque o Arrascaeta fez uma jogada de craque ali, acabou fazendo um gol. Eu já considerei um absurdo, e agora dentro do Maracanã não espero menos que uma vitória aí por 2 gols de diferença, sendo bem sincero. E o Vinícius Júnior e o Ancelotti estarão no Maracanã. O Ancelotti vai visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, antes de ir ao jogo, então vai curtir. Inclusive gostei da coletiva dele, de apresentação ali na primeira convocação dele, gostei pelo fato dele não ter chamado o Neymar, tá certo. Enfim, a gente pode discutir outros nomes aí que ele acabou chamando, mas fora isso, seja bem-vindo ao Maracanã, Ancelotti, treinador da seleção brasileira. O Vinícius Júnior já é de casa, não precisa dizer seja bem-vindo, muito pelo contrário. Ele conhece muito bem aquele estádio ali, cada cantinho daquele estádio. E para o jogo, gente, Alan, Pulgar e Vinha podem voltar. Nessa quarta-feira a gente vai ter a definição aí no treino dessa terça-feira, no treino de hoje a gente vai ter essa definição aí envolvendo esses 3 atletas. Tomara que o Vinha volte, pelo menos para ficar ali no banco, sentir novamente o clima de um jogo, de concentração. Isso é bacana demais para um jogador que está desde o dia 11 de agosto sem entrar em campo depois de 2 lesões graves, cirurgia, que ele volte e volte melhor ainda, que é um jogador que eu particularmente gosto bastante. Galera, Alcaraz, vamos lá. O Everton emitiu um comunicado oficial sobre a situação do jogador, tá? Deixa eu ler aqui o comunicado. No site eles falam sobre jogadores que estão no momento no elenco por empréstimo e qual é a situação desses jogadores. Sobre o Alcaraz, eles falaram o seguinte: o clube, no caso o Everton, continua as discussões com Charlie Alcaraz, que chegou aos Blues por empréstimo do Flamengo em fevereiro, até o final da temporada 2024-2025, ou seja, até o dia 30 de junho ele tem contrato com o Everton. E eles falam aí que estão debatendo com o jogador. Isso quer dizer que eles confirmam a informação que a gente trouxe. O Alcaraz ainda não bateu as metas. Se tivesse batido as metas, eles seriam obrigados, ou seja, não tinha por que conversar com o Alcaraz. Eles estão conversando com o Alcaraz. Por quê? Se o Alcaraz não bater a meta, ou as metas, eles vão analisar se vão comprar o jogador, se vão exercer a opção de compra. E por isso eles estão conversando com o Alcaraz.
A informação que eu tenho é que o Alcaraz quer ficar, o Everton também quer continuar com o jogador e, obviamente, eles vão conversar com o Flamengo. O Flamengo está tranquilão. Repito o que eu falei no vídeo anterior, tranquilão. Porque se o Everton não quiser, outros clubes querem pelo mesmo valor da opção de compra junto ao Everton. Jorginho, galera, essa semana vai ter uma reunião do José Boto, Jorginho e o Arsenal. Verei o que falta. A questão é, o Jorginho será jogador do Flamengo. Só que nesse momento ele será jogador do Flamengo a partir do dia 1º de julho. Ou seja, no meio do Super Mundial. O Flamengo quer ter o Jorginho para o Super Mundial. E por que não pode ter o Jorginho para o Super Mundial? Porque precisa da rescisão com o Arsenal. E por que o Jorginho ainda não rescindiu com o Arsenal? Porque o Jorginho tem valores a receber, bonificações a receber, e ele não quer abrir mão de tudo. E o Arsenal também não quer abrir mão do jogador assim. Beleza. Você não quer abrir mão, então você vai ficar aí até o dia 30 de junho. A partir do dia 1º você pode ser de quem você quiser. E tá nessa. Vê, o Flamengo pode pagar. O Flamengo não quer pagar. Porque o Flamengo poderia chegar, beleza, Arsenal. A gente te dá um valorzinho aqui, você libera o jogador antes. Pra que fazer isso? Sendo que o jogador vai ficar livre e vai ser atleta do Flamengo a partir do dia 1º, ou seja, por alguns dias, o Flamengo vai pagar um alto valor? Não faz sentido. Então é por isso que o Flamengo vai se reunir com o Jorginho e com o Arsenal para tentar chegar a um acordo nessa situação. E para finalizar nosso vídeo, galera, vou trazer números aqui do Alexandro no jogo contra o Palmeiras, porque foi algo assustador, tá? 90 minutos jogados, 74% de acerto no passe, um drible certo, 2 desarmes, 2 interceptações, 8 cortes, 5 duelos ganhos de 9, 4 faltas. Gente, muita gente pode assim, caramba, os números são muito bons. E quem assistiu ao jogo pode ver um Alexandre jogando em altíssimo nível. Calando a boca de muita gente que disse que ele escolheu o Flamengo porque ele não tinha mais espaço na Europa. Claro que ele tem espaço na Europa. É porque o Flamengo também é um clube que pode dar todas as possibilidades que um clube europeu daria para ele. Salário alto, visibilidade, briga por títulos, visibilidade para ser convocado para a seleção brasileira, tal como está acontecendo. Teve mudança de treinador e mesmo assim ele continua sendo chamado. Então é um jogador que merece muito respeito. E o do Rossi, gente, para mim foi o melhor em campo, tá? Eu votaria no Rossi melhor em campo contra o Palmeiras. 90 minutos jogados, 3 defesas, as 3 dentro da área. E quais foram? A defesa do pênalti, o rebote do pênalti e uma defesa no finalzinho do jogo do Flaco Lopes também dentro da área. Um pênalti defendido, 1,47 gols evitados, 3 bolas aéreas afastadas, um corte, 3 passes longos certos, 2 faltas sofridas. Gente, os números falam por si só. O Rossi está vivendo uma grande fase. E brincadeira à parte, o Rossi é argentino para ele não ser chamado por Ancelotti? Óbvio que ele é argentino, óbvio, por isso. Tá bom, gente? Brincando aí, tamo junto. Que fase é essa, nação? O Flamengo tá simplesmente atropelando qualquer estatística possível em 2025. Com a vitória maiúscula sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, o Mengão não só colocou moral em cima de um dos seus maiores rivais da atualidade, como agora pode bater no peito e dizer, sem medo, que tem o melhor ataque e a melhor defesa de todo o futebol brasileiro. É isso mesmo, torcedor. Não tem pra ninguém. O rubro-negro lidera absolutamente tudo entre os clubes da Série A. A fase é tão absurda que chega a ser difícil acreditar que esses números são reais, mas são. Para você ter uma ideia, o Flamengo já balançou as redes 62 vezes em 2025. Nenhum outro time chegou perto disso. O Bahia até tentou correr atrás, mas depois de ser engolido pelo Grêmio e sair zerado, viu o Mengão ultrapassar e abrir vantagem. E não é só quantidade, é eficiência pura, 1,88 gols por jogo. Isso quer dizer que, em média, todo jogo do Flamengo já começa praticamente com 2 gols no placar a favor. E não para por aí. O Internacional e o Mirassol, que vêm logo atrás, aparecem com médias bem menores, de 1,72 e 1,61, respectivamente. Ou seja, é liderança disparada. E se o ataque mete medo, a defesa então? Meu Deus do céu! O que o técnico Felipe Luiz está fazendo com esse sistema defensivo beira o absurdo. São apenas 17 gols sofridos na temporada inteira. Isso mesmo, você não leu errado. Enquanto Atlético Mineiro e Palmeiras, que também estão lá no topo, já tomaram 21 gols cada, o Mengão segue firme, com uma média de apenas 0,52 gols sofrido por jogo. É praticamente uma muralha intransponível. Juntando tudo isso,
Claro que o Flamengo também lidera no saldo de gols, são 45 gols de saldo, 10 a mais que o Bahia. É um massacre atrás do outro, dentro e fora de casa. E olha, não tem pra ninguém. Enquanto uns estão chorando tentando arrumar a defesa ou ajeitar o ataque, o Flamengo simplesmente faz tudo. Ataca com força, defende com perfeição e atropela quem estiver pela frente. Só para você ter uma noção, enquanto o Flamengo faz história, Corinthians, Juventude, Mirassol, Sport, Santos e Grêmio estão lá embaixo nas piores defesas da temporada. Dá pena, viu? Juventude e Mirassol, por exemplo, estão levando em média 1,52 gol por jogo. Enquanto isso, a torcida rubro-negra assiste cada jogo já sabendo que dificilmente vai ver sua defesa ser vazada. E a caminhada continua. Na próxima quarta-feira, o Flamengo volta ao Maracanã para encarar o Deportivo Táchira pela Libertadores. E sabe o que é mais assustador para os adversários? O Mengão já vem de 6 jogos sem saber o que é derrota. Só tem um time que supera isso, que é o Cruzeiro, com 9 partidas invicto. Mas vamos combinar, do jeito que o Flamengo tá voando, essa sequência pode aumentar a qualquer momento. E eu te pergunto, torcedor, quem vai segurar esse Flamengo? Porque, sinceramente, tá parecendo que ninguém.